Am I really that much? And breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, tá? Toda terça-feira sai vídeo novo aqui no canal, tá? E curte esse vídeo e me segue lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, @vidinha, que é renderline. Meu Deus, esse negócio aqui vai me atrapalhar. Enfim. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, né? Que eu costumo fazer aqui. Geralmente eu costumo trazer vlog, um dia comigo, espadei, mostrando algumas coisas pra vocês. Mas esse vídeo eu vim contar pra vocês sobre o meu relato de parto, mas como eu descobri minha gravidez, que foi babado. Então, bora pro vídeo. Eu vou começar contando pra vocês como eu descobri a minha gravidez. E pra isso eu preciso contar bastante coisa, né? Pra vocês entenderem como foi todo esse processo. Então, em 2024, em maio, eu perdi minha avó, né? Eu perdi minha avó dia 14 de maio de 2024. Minha avó tava com câncer, né? A gente já descobriu, já tava muito avançado. Enfim, eu morava com a minha avó. Morava eu, minha avó e meu padrinho. Que, inclusive, eu às vezes posto aqui pra vocês, né? Eu indo lá pro apartamento dele. Que ele nem é meu padrinho, né, gente? Ele é meu tio, meu padrinho e meu pai, né? Que a gente sempre morou juntos. E ele sempre fez esse papel de pai na minha vida. Então, sempre morou nós três. Eu, minha avó e ele, né, meu padrinho. E aí, eu morava com a minha avó, eu era muito apegada com a minha avó. E quando eu perdi a minha avó, eu já estava grávida, só que eu não sabia. Aí eu perdi minha avó, sendo que antes de eu perder minha avó, eu sempre tive muita crise de ansiedade e depressão, né? Sempre, desde sempre assim. Hoje em dia que eu tô mais tranquila, né, em relação a isso, mas já sofri demais. Enfim, aí perdi minha avó em maio, passava muito mal. Todo santo dia eu acordava vomitando. Todo santo dia, assim, umas 3 vezes no mês eu ia parar no hospital. Isso depois que eu perdi a minha avó. Tipo, depois que eu perdi minha avó, eu fui, gente, diversas vezes pro hospital. Eu vou deixar algumas fotinhas aqui pra vocês. Eu acho que eu tenho uma fotinha, eu vou botar aqui pra vocês. E aí, eu sempre ia pro hospital e eles falavam, me encaminharam até pro psiquiatra, porque eu tava fazendo tratamento com psicóloga, só que, tipo, não tava dando jeito, eu precisava tomar um remédio, porque eu tava, tipo, num nível absurdo de depressão e de ansiedade. E realmente era depressão e ansiedade, só que também tinha gravidez. E era justamente por esse motivo que eu estava passando tanto mal. Só que aí eu perdi minha avó em maio. Aí passou junho, julho, agosto e setembro. Sendo que eu engravidei em março. Eu nem sei quando que eu engravidei, gente. A verdade é essa. Rindo de nervoso, né, amigas? Eu sei que em setembro, 5 de setembro. Só que, calma aí, deixa eu voltar. Meu padrinho trabalha embarcado, né? Ele fica 28 dias embarcado e 28 dias aqui. E aí, o aniversário dele foi em agosto. Em agosto, dia 26 de agosto. E minha mãe, dia 22. Aí, em 2024, eles não queriam nada, né? Porque a gente tinha acabado de perder minha avó. Ninguém queria nada. A verdade é essa. Só que a gente tinha que comemorar, porque é a vida. E minha avó gostava de comemorar. Tipo, eu digo a vida porque a gente estava completando mais um ano de vida. Não é a vida porque a gente perdeu minha avó. Porque tava todo mundo, assim, num estado de calamidade. Literalmente, porque a gente perdeu, assim, a nossa matriarca, a pessoa que a gente mais amava nessa face da terra. Inclusive, eu nem posso falar muito, gente, senão daqui a pouco eu vou começar a chorar. Mas, enfim, meu padrinho trabalha embarcado. Ele foi 28 dias lá e 28 dias aqui. E aí, o aniversário dele foi em agosto,
né, em agosto, dia 26. Só que em 2024 ele estava embarcado no dia do aniversário dele. E ele ia chegar dia 5 de setembro. Então eu fiz o quê? Falei, não, meu padrinho vai chegar, então a gente tem que preparar algo pra ele. Tipo assim, um bolo, um cachorro quente, algo assim, pra ser a recepção. Que eu sempre gostava de fazer algo diferente pro meu padrinho quando ele chegava. Fazia cartaz escrito, seja bem-vindo, tava com saudade, várias coisas. Sempre gostei muito. E é muito feliz, gente, quando ele chega, tipo assim, minha alegria volta, literalmente isso. E aí, o que acontece? Dia 5 de setembro, eu acordei, aí eu fui pra trabalhar, só que eu tava passando muito mal. Não, minto. Dia 5, na segunda-feira, eu acho que era dia 2, segunda, 2, 3, 4, 5, isso aí. Dia 2 de setembro, eu tava trabalhando numa agência de marketing, né? E, gente, era o emprego dos meus sonhos, porque, tipo assim, era na área que eu amava, tipo, era meu sonho sendo realizado ali. E eu comecei a trabalhar em agosto, e aí em setembro, dia 2 de setembro, comecei a passar muito mal. E aí eu trabalhava perto da UPA, daqui de Cabo Frio. E aí eu falei pra minha patroa, deixa eu ir lá. Na verdade foi ela que falou, vai na UPA pra ver o que tá acontecendo. Cheguei lá na UPA, dia 2 de setembro, vou ver se tem foto, se tiver eu vou deixar aqui pra vocês. Dia 2 de setembro, fui na UPA, fiz exame, né, eles viram lá minha garganta tava cheia de pus, dizendo eles, e tomei a minha primeira Bezetacil, gente, que injeção do caramba, misericórdia, eu quase morri, fiquei mancando uns 10 dias, mentira, 10 dias não, porque quando eu descobri minha gravidez, minha filha saiu rapidinho andando normal. Aí dia 2 eu fui na UPA, tal, aí peguei atestado. Fiquei sem trabalhar. Segunda eu fui, né? Então não conta, fiquei sem trabalhar terça e quarta. 2 dias em casa. E eu tinha pegado a semana toda, porque como eu tinha tomado Bezetacil, mas eu falei, não, quinta-feira eu vou, porque eu já tava no tédio e eu gostava da minha rotina de trabalhar e ir pra escola e tal. Aí, na quinta-feira eu peguei o ônibus pra ir. Só que nisso que eu peguei o ônibus pra ir, eu comecei a passar muito mal de novo. Isso no dia 5, quinta-feira. E era no dia que meu padrinho ia chegar. Aí eu peguei, mandei mensagem pro meu esposo e mandei mensagem pra minha mãe. Falei, tô voltando, Bruna mandou eu voltar. Ih, meu Deus, falei nome. Mas não tem problema não. Minha ex-patroa mandou eu voltar pra mim poder, pra mim melhorar e depois eu vim trabalhar. Aí eu peguei, mandei mensagem pra minha mãe. Aí eu falei assim pra minha mãe, na mensagem, mãe, eu tô sentindo um negócio mexendo na minha barriga. Isso não tá normal, eu devo estar com algum problema. Eu tô sentindo um negócio mexendo na minha barriga, isso não é normal. Aí, minha mãe, tadinha. Minha mãe tava muito leiga, porque, como eu falei, maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, gente, que a gente tinha perdido minha avó. Tipo assim, não tinha nem 4 meses, tinha 3 meses, porque isso foi no dia 5. Ia fazer 4 meses, dia 14, ou seja, tinha 3 meses. Então tava, tipo, todo mundo muito, muito doido, muito leigo. Inclusive eu, muito leiga. E aí, eu peguei e falei isso pra minha mãe. Falei, mãe, tem um negócio mexendo na minha barriga. Minha mãe, na mesma hora, pegou, ligou mandou mensagem pro negócio de ultrassonografia, né? Pra fazer uma ultrassom da barriga, pra ver se eu tava ainda com como que é o nome mesmo, gente? Com o ovário policístico e com a endometriose, porque até então eu tinha, né? Não podia ter filho, enfim. Aí minha mãe pegou, marcou. Aí a gente foi, minha mãe, Duda, você não pode comer nada? Isso era 7 horas da manhã. Aí ela, e o horário da ultrassom é só 4h30 da tarde. Nesse dia eu fiquei o dia inteiro sem comer, só que eu tava passando muito mal. Então, tipo assim, pra mim foi tranquilo ficar sem comer, porque eu tava passando muito mal. Então, tipo assim, até a água que eu bebia, eu vomitava. Tava coisa de louco. Aí, enfim, pula pra parte da ultrassom. Fui pra ultrassom. Cheguei lá na ultrassom, esperando minha vez e passando mal,
né? Porque... E minha mãe toda hora perguntando, Duda, será que você tá grávida? Duda, será que é isso? Duda, será que é aquilo? E eu, mãe, fica de boa, fica tranquila. Mal sabia eu. E aí, chegou, enfim, a hora de eu entrar. Aí o médico pegou, viu tudo, falou, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Não tem ovário policístico nenhum, entendeu? Aí eu, meu Deus é fiel na minha vida. Deus me curou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o médico pegou e falou, vira pra mim o lindo, maravilhoso. Agora você tem que contar pra sua mãe. Aí eu literalmente assim, contar o quê? Aí ele, não, aí já não é mais comigo, quem tem que contar é você. Eu falei, mas contar o quê? Eu já comecei a me estressar com ele. Falei, contar o quê, meu Deus? Eu já tava, tipo, nesse nível. Contar o quê? Mas já que eu tava alterada. Contar o quê, cara? Eu não tenho nada pra contar, não. Ele, não, aí é com você, aí eu não me meto mais. Aí eu, primeiro você tem que me contar, pra depois eu contar pra ela. Aí ele virou pra mim e falou, olha, tem um bebê aqui. Aí eu, quê? Aí ele, tem um bebê aqui. E, ó, já tá de 4 pra 5 meses. Eu, quê? Gente, eu comecei a chorar incontrolavelmente. Eu só chorava. E minha mãe caída no chão de tanto rir. Isso eu tinha que estar gravando, só que na hora, gente, minha mente parece que bugou. Até hoje, quando eu lembro, eu fico em estado de choque, de verdade. Porque, tipo assim, foi muito louca a forma que eu descobri. E aí, eu desesperada, minha mãe rindo, aí o médico pegou e virou pra minha mãe e falou assim, ué, você não vai bater nela, não? Porque geralmente as mães que vêm aqui tudo bate nas filhas. E minha mãe, moço, acabei de perder minha mãe, nada mais me abala. Minha mãe é assim pro médico, e eu passando mal. Minha filha, eu sei que eu nem esperei nada. Eu peguei, levantei, botei a roupa, botei a calça, saí, fui pra dentro do banheiro e fiquei lá, ó. Liguei pra João Paulo. Mas, gente, eu esculachei João Paulo. Eu falei, você some da minha vida. Você some da minha vida. Gente, mas olha, eu chorei tanto nesse dia que foi caótico. Aí, como eu falei, era no dia que meu padrinho tava chegando, né? Do embarque. Aí a gente já tinha marcado com todo mundo. Minha família, assim, as pessoas mais próximas a mim, de se encontrar. Só que minha mãe não se aguenta. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu, minha mãe e minhas irmãs. Nós 4. E aí minha mãe pegou e jogou no grupo. Isso. Gente, Duda tá grávida. Minhas irmãs passaram mal. Caíram dura no chão. E João Paulo caiu duro no serviço. Olha, foi... Gente, esse dia foi caótico. Mas, tipo assim, Deus é fiel. Eu só sei disso, que Deus é fiel. Aí minha mãe pegou, já tinha contado pra minhas irmãs, né? Porque minha mãe não ia se aguentar. Já tinha contado pra minhas irmãs. E eu chorando muito, né? E aí, enfim, isso foi 4 e pouca da tarde, 5 e pouca da tarde. Aí já era a hora do meu padrinho chegar. Aí nisso a gente foi na ótica do meu pai. Contamos pro meu pai também, pro meu pai não ficar surpreso, né? Na hora lá da situação toda. Contamos pro meu pai também com os olhos regalados assim. Gente, todo mundo chocado. Todo mundo chocado. E aí meu padrinho chegou. Nisso que meu padrinho chegou, ele já percebeu minha cara. Porque quando ele chega, como eu falei, eu faço a maior festa do mundo. Abraço ele e, gente, conto tudo pra ele. Entendeu? Várias coisinhas. Nesse dia eu fiquei, tipo, muito pra baixo. E minha cara não enganava, gente. Minha cara, meu olho tava assim, ó, inchado de tanto que eu chorei, de tanto que eu tinha chorado naquele dia. E aí ele começou a perceber. Aí ele, gente, por que vocês estão assim, tudo assustado? Prepararam a surpresa pra mim, tá todo mundo com essa cara, que não sei o que. E todo mundo realmente, eu e João Paulo e minha mãe, com a cara de choro. Mas não, minha mãe não tava não. Minha mãe só tava com a cara de assustada. E eu morrendo de medo. Porque o meu maior medo não era contar pra ninguém, gente, era só contar pro meu padrinho. Porque como a gente sempre teve essa relação de pai e filho, então, tipo assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou contar pro meu padrinho? Eu já tava preparada, eu até falei pra João Paulo, eu falei, se ele bater na gente, vamos só aceitar e ficar quieto. Acabou.
Eu já falei, já tava tipo assim, falei, cara, ele vai me bater muito, vai me bater muito, vai me bater muito. Aí, minha mãe pegou e falou, gente, Duda e João, tem uma coisa pra contar pra vocês. E eu passando mal. E eu passando mal. Eu não conseguia contar, gente, eu juro pra vocês, eu fiquei tão nervosa, eu me coisei assim no canto da parede com a mão assim pra trás. Igual quando a polícia pega, sabe? Com a mão assim pra trás. João Paulo assim do meu lado. Eu nem olhava pra cara de ninguém, eu só ficava assim, de cabeça baixa. Aí minha mãe, Duda, fala. Aí eu só chorava, aí a lágrima começou. Aí meu padrinho já nervoso. O que foi, gente? Que eu sei. Aí a mãe pegou e contou, porque eu e João Paulo não tinha força pra contar. Aí contou, tava meu tio, minha tia, meu primo, meu pai, minhas irmãs, meus cunhados, minha sobrinha, meu primo. Tava só a gente mesmo de casa, entendeu? Aí minha mãe pegou e contou. Gente, Duda tá grávida. Aí meu padrinho, minha filha. Eu falei, meu Deus, agora. É agora! Aí meu padrinho pegou, falou um monte. Falou muita coisa pra mim. Mas, tipo assim, foi naquela hora ali do baque, sabe? Depois ele me abraçou. Aí eu chorei, pedi desculpa, entendeu? Porque, tipo assim, eles ficaram assim, meio pá, porque eu não falei, entendeu? Pra eles, eu era, entendeu? Então eu não cheguei a contar isso pra eles. Eu não sou, entendeu? Não sei o que lá. Aí isso coisou muito a eles, deixou eles muito chocados. E tipo, que eu quebrei, nasce não, é porque é real mesmo. Eu quebrei a confiança deles comigo, entendeu? Porque tudo que acontecia eu contava pra eles. Se eu tava com cólica, era eles que compravam remédio. Se eu tava com isso, era eles. E essa situação eu não contei. Mas enfim, vou deixar a foto aqui do dia pra vocês, esse dia caótico. E aí no outro dia, no dia 6, meu padrinho, que ele já tava mais tranquilo, tava chocado, não tinha conseguido dormir, mas foi ele que me levou pra fazer o exame, o beta. E aí tipo assim, o médico falou que o bebê tava lá, né? Só que, tipo assim, eu falei, cara, eu acho que esse exame vai dar negativo, eu acho que esse médico tá errado. Eu falava mesmo, porque eu não acreditava, né? Aí eu peguei, só que antes disso eu já tinha feito vários testes, entendeu? Logo assim que eu fiz a ultrassom, depois eu comprei vários testes e fiz vários testes de farmácia. E todos davam positivo. E eu ainda achava que era negativo. Muito leiga. Aí eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Meu padrinho me levou pra fazer o exame, depois a gente foi na cafeteria, lanchamos e meu padrinho falou, agora sua vida vai mudar completamente, mas ninguém solta a mão de ninguém. E isso aí me pegou demais, porque, tipo assim, eu achava que na gravidez todo mundo ia, tipo, me deixar, né? Eu não ia ter o apoio de ninguém, porque, como eu falei, quebrei a confiança deles. Foi algo que eu não cheguei a conversar. Então eu achei que, tipo, todo mundo ia me abandonar e eu ia ficar sozinha. Então isso me deixou muito... Me deu muito medo. Muito medo, eu sentia muito medo, muito medo, muito medo. Eu descobri minha gravidez, eu fiquei, tipo, uns 2 meses sem conseguir dormir. Tipo, eu cochilava e acordava de madrugada, ficava tipo, meu Deus, como que eu vou dar conta? Como que vai ser eu tendo um filho? Meu Deus, eu não consigo. Jesus, eu não sou capaz de várias coisas. E vou te falar, pra você que tá grávida, pra você que quer ter um filho, quando você engravidar, você vai tentar pensar, o diabo vai tentar colocar isso na sua cabeça, mas você é capaz, você consegue, entendeu? Deus sempre nos capacita pra tudo. E essa foi uma fase um pouquinho complicada pra mim. Meu filho nunca vai ser um erro na minha vida. Nunca. Só que eu digo que eu achava que eu não estava preparada pra ser mãe. Entendeu? E eu acho que isso passa na cabeça de todo mundo que tá grávida, que já gerou um dia. Esse sentimento de incapacidade. Mas você é capaz. Entendeu? Você é capaz. E você consegue, e Deus sempre nos capacita, gente, naquilo que a gente acha que é impossível, Deus sempre vai nos capacitar. E aí, minha mãe tá me ligando. Enfim, Deus sempre vai nos capacitar, entendeu? E, cara, eu e João Paulo, quando a gente descobriu, né, a gravidez, a gente não morava junto. Na verdade, a gente não tinha nada, entendeu? Não tinha nada. Nada, nem onde cair morto. A verdade era essa. E a gente descobriu a gravidez em setembro, e final de novembro, Deus
Deus, porque não tem outra pessoa. Deus nos deu a nossa casa própria. Então, assim, às vezes a gente acha que Deus não faz, mas Ele faz. Entendeu? Ele não fez no nosso tempo, Ele fez no tempo dele. E antes do Ravi nascer, a gente estava na nossa casa própria. A gente já estava na nossa casa própria. Então, tipo assim, cara, Deus faz tudo perfeito. Só que o meu purpério foi lá na minha mãe. Foi na casa da minha mãe. Porque como a gente Deus só nos deu a nossa casa no final de novembro e Ravi nasceu 18 de dezembro, então, tipo, já tinha que estar tudo pronto, já tava tudo pronto lá. Então, a gente só trouxe as coisas do Ravi pra cá depois que eu passei pelo purpério. No caso, em fevereiro de 2025, a gente veio pra nossa casa. E aí, agora eu vou contar pra vocês como foi o meu relato de parto, né? Como foi o meu parto. Só que antes de eu contar o meu relato de parto, gente, eu fui diversas vezes pro hospital. Na minha gravidez, porque eu tive pré-eclâmpsia, né? Pra quem não sabe, a pressão alta. Minha pressão não abaixava de jeito nenhum. Minha pressão só ficava 15, 16, 14. Não abaixava disso. Então, minha gravidez foi muito risco. Por quê? Muito risco. Eu descobri a minha gravidez com 6 meses. Eu já estava com 6 meses. Eu esqueci de contar isso. A minha gravidez, eu descobri, eu já estava com 6 meses, 24 semanas. Não tinha tomado vitamina. Então, assim, eu comecei a tomar as vitaminas com 24 semanas. Então, a minha gravidez já era de risco por isso. Descobri com 6 meses e ainda foi uma gravidez pré-eclâmpsia, pressão alta. E aí, eu fui parar muitas vezes no hospital. Toda semana eu tava no hospital. Então, foi um pouquinho complicada. Mas, enfim, vamos agora pro relato de parto, que foi babado também. Então, o meu relato de parto. Na verdade, o meu parto, ele começou no dia 12 de dezembro. Foi quando uma veia no meu olho estourou por conta da pressão. Só que eu não sabia que era por conta da pressão. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês de como ficou o meu olho. Não tinha essa parte branca, era só a bolinha preta e o resto tudo vermelho. E aí, porque eu não sei o que estava acontecendo, eu acho que era mesmo os mistos de sentimentos. Eu ficava muito estressada na minha gravidez. Tudo me estressava, entendeu? Literalmente tudo. Se eu pedisse uma água pra você falava que, Duda, eu tô ocupada, isso já me estressava, entendeu? Então, eu acho que foi isso, foi muito estresse. Eu também tava passando por esse momento de perda da minha avó, então foi tudo muito louco pra mim. Foi tudo muito, muito louco. Então, dia 12, estourou a veia no meu olho. Aí, dia 13, dia 12 mesmo, eu fui pro hospital pra saber o que era. Não, no dia 13, minto. No dia 13 eu fui pro hospital pra saber o que tinha acontecido, o que tava acontecendo. Se isso era normal, se não era. O médico falou que tava tudo bem e me mandou de volta pra casa. Aí eu fiquei, dia 14 eu fui de novo pro hospital pra pegar outro plantão e me mandaram também de volta pra casa. Só que dessa vez eu já tava indo muito ao banheiro. E aí eu falei, não é normal. Tipo assim, gente, eu ia no banheiro, fazia xixi, sentava, tipo assim, era o tempo de eu chegar na porta do banheiro e já me dava vontade de ir no banheiro de novo. Falei, cara, ou eu tô perdendo líquido ou a minha bolsa estourou. Porque isso não é normal. Toda hora no banheiro, eu não dormia. Eu já ficava no vaso. Essa era a minha vontade. Porque toda hora, gente, eu levantava pra poder ir no banheiro. E aí, dia 14, eu fui de novo no hospital. E aí, o médico, eu falei pra ele passar uma ultrassom pra mim. Porque eu queria ver como que tava o líquido, como que tava o bebê. E aí, eu tinha feito a mesma ultrassom, gente, no dia 11. No dia 11, antes do meu olho estourar, eu tinha feito o raio da ultrassom. Aí, no dia 15, eu tive que fazer ela de novo, por conta do olho. Aí, fiz a ultrassom. E aí, o médico me deu, tipo assim, eu tava com 37 semanas na minha contagem.
37 semanas. O médico falou que eu tava com 1 semana a menos, ou seja, o bebê tava menor, o Ravi tava menor. E aí foi aí que eu estranhei, que eu fiquei com uma paranoica na cabeça. Eu falei, ué, gente, mas tipo assim, mas tava tudo bem com o Ravi, o líquido tava tudo certo. E aí eu fiz a ultrassom no dia 15. No dia 16, aqui em Cabo Frio, dia 16 de dezembro de 2024, teve uma chuva de granizo que acabou com tudo aqui. Tipo, foi caótico e eu tava sozinha dentro de casa. Nesse dia eu passei muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. E aí no dia 15 eu tinha parado de ficar indo no banheiro toda hora. No dia 16 isso voltou de novo. E aí eu falei com minha mãe, mas não tinha como sair de casa nesse dia. Nesse dia minha pressão tava muito alta, porque eu tinha um aparelho, minha pressão chegou a 18. Só que eu continuei em casa, tomei remédio e fiquei de boa e relaxei o corpo. Fiquei tranquila, fui dormir. No dia 17, eu falei com minha mãe, que não tava normal. Toda hora indo no banheiro, toda hora indo no banheiro. Só que aí, como a gente tinha acabado de fazer a ultrassom, eu fiquei tranquila e de boa. Aí eu falei, ai, não vou mais para o hospital não. Vamos esperar agora. Caso aconteça alguma coisa, saia alguma coisa no xixi diferente, aí eu vou pro hospital. Ou se eu sentir alguma dor, porque até então eu não tava sentindo dor nenhuma. Era só o xixi mesmo. A minha dor de cabeça eu não tava sentindo, graças a Deus, porque eu sofri muito com dor de cabeça na gravidez, misericórdia. Era por conta da pressão. E aí no dia 18, era a minha formatura na escola. Eu tinha pagado ela no dia 16. Fui lá no dia 16, paguei tudo certinho. E no dia 18 era o dia da minha formatura na escola. Eu tava me aprontando, fiz trança para minha formatura. E nisso, tudo de boa, peguei meu vestido, fui na loja, peguei meu vestido, fui pra casa da minha mãe, que eu ia me arrumar lá, porque minha mãe ia junto comigo mais cedo, e depois meu pai e João Paulo ia ir. E aí, nesse meio, eu almocei lá na minha mãe. Nisso que eu terminei de almoçar, eu falei com minha mãe, mãe, tô sentindo muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor na barriga. E era só de um lado. E eu botava assim, a mão tava dura só de um lado, o outro lado normal. E aí eu falei, mãe, tô sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Aí minha mãe, Duda, deita um pouco, relaxa um pouco. Aí eu deitei. Nisso que eu deitei, gente, que eu encostei assim as costas, que eu deitei tudo mesmo, o corpo todo. As pernas esticadas, tudo. A dor veio mais numa dor. Tipo assim, que é uma dor insuportável, que você não suporta, mas você é tão forte que você suporta naquele momento. Mas se fosse em outra ocasião, você não suportaria. É tipo isso, sabe? A dor é tipo essa dor, uma dor surreal. E aí minha mãe falou, Duda, vai pro banho. Nisso que eu fui pro banho, eu falei, mãe, meu filho vai nascer hoje, mãe. Meu filho vai nascer hoje, liga pra João, liga pro meu pai, bora pro hospital. Aí fui, tomei um dipirona, que o médico passou dipirona pra dor, caso eu sentisse alguma dor, tomei um dipirona pra ver se passava e fui pro banho quente. Nisso, no banho quente, eu lá... Se eu tivesse passagem pra normal, eu ia nascer ali, não ia dar tempo de chegar no hospital. Eu peguei a primeira roupa que eu vi na minha frente, saí do banho, peguei a primeira roupa que eu vi na minha frente. Enquanto isso, minha mãe chamando o Uber e tentando falar com o João Paulo e com meu pai. Ninguém atendia. Essa era a realidade. Ninguém atendia. Mas, enfim, chamamos. E aí foi um senhorzinho, gente, que me levou pro hospital. Eu e minha mãe. E aí depois meu pai, João Paulo, chegou, minha madrinha também foi pro hospital. Depois tava todo mundo lá, mas de início fui eu e minha mãe. E aí eu cheguei lá passando muito mal, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E aí tava na troca do plantão. E o médico que tava saindo de plantão era o médico que eu queria tanto que fizesse meu parto. E ele tava trocando de plantão com outra enfermeira outra médica que eu não conhecia. Porém, perfeita, maravilhosa, os dois. E aí fui atendida e ela pegou e falou do meu olho. Ela falou, olha, possa ser que seu bebê não nasça hoje, tá? Possa ser que nasça daqui a 2, 3 dias, ou amanhã, ou daqui a 1 hora, não sei. Mas eu vou te internar só por conta do seu olho.
porque isso não é normal. Aí eu peguei e expliquei pra ela, olha, já vim aqui no hospital umas 3 vezes por conta desse olho e todo mundo me manda de volta pra casa. E ela, não, isso daí é sua pressão, isso daí é o corpo dando sinal que tem algo de errado. E aí ela passou o exame para o cardiotoco, que é o exame do coraçãozinho, para ouvir o coraçãozinho do bebê. Nisso eu fui fazer o exame, e aí ela pegou e eu fui fazer o exame, tava lá deitada fazendo, aí você tem que apertar o negocinho, é um negocinho que eles estão na sua mão, você tem que apertar toda vez que o bebê mexe, pra saber se o bebê tá bem, se tá tendo o movimento certo. Só que Ravi não mexia, entendeu? Ravi, tipo, acho que Ravi mexeu 2 vezes em meia hora que eu tava lá. Tipo, era muito pouco. E aí entrou uma enfermeira dentro da sala, ela pegou, fez o acesso em mim, na minha mão. Não, minto. Ela pegou o papelzinho que sai, né, do exame, que a enfermeira pegou o exame, né, do coraçãozinho e, tipo, olhou com uma cara assim, regalou um maior olhão e ficou, tipo, muito desesperada, dava pra ver na cara dela. E aí eu peguei, chamei João Paulo e minha mãe e falei, mãe, vai atrás dessa mulher pra ver o que tá acontecendo, porque tá acontecendo alguma coisa. Eu via o desespero delas. Nisso que minha mãe foi atrás, depois minha mãe me contou, que quando ela chegou lá na médica, tava todo mundo assim, ó, muito assustado. E ela perguntando, tá acontecendo alguma coisa? E ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Nisso, ela já veio, a enfermeira voltou, tirou o negócio da minha barriga e falou, aguarda aí 1 minuto. Nisso que ela tá subindo a rampa, ela subiu a rampa, passou nem 2 minutos, gente, desceu uma outra médica gritando pelo hospital, Maria Eduarda Queiroz. Aí minha mãe, tá aqui. Aí ela, agora na sala de parto, agora na cesariana. Aí eu peguei e subi a rampa com essa enfermeira, inclusive queria lembrar o nome dela para poder fazer esse agradecimento, porque a equipe perfeita, maravilhosa, não tenho nada a reclamar, tá? Do Hospital da Mulher, aqui em Cabo Frio, perfeito, comida perfeita, atendimento perfeito, tudo perfeito. Isso foi em 2024, tá? Quando era outro prefeito, outro governo. E aí eu subi, né, lá pra cima e fui pra sala de pré-parto. Nisso que eu entrei na sala de pré-parto, uma outra enfermeira ia me levar pro banho. Ela falou, vem Maria Eduarda tomar banho pra você ir pra sua cesárea. E aí eu peguei, tava já tirando, né, a roupa toda. Aí gente, juro pra vocês, que vergonha, mas eu tava toda mijada. Porque, tipo assim, era tanto nervoso e eu tava sentindo tanta dor que eu nem senti que eu tinha feito xixi. A verdade era essa. E aí eu entrei pra tomar banho, nisso que eu tava tirando a roupa, tava tirando tudo. Entra essa mesma médica que me chamou lá embaixo, entra ela de novo e fala, Maria Eduarda Queiroz, agora. Eu falei, agora, no centro cirúrgico. Cadê ela? Assim, tipo, muito desesperada. Gente, eu juro pra vocês, eu comecei a me tremer igual vara verde. Eu me tremia muito e eu, Senhor, seja comigo. Senhor, eu quero ver meu filho. Senhor, me permitiu chegar até aqui, pelo amor de Deus. Não permita que nada aconteça com meu filho, não. E eu só chorava e tremia igual vara verde. E eu queria, gente, levar minha mãe junto comigo. Por mim, entrava minha mãe, João Paulo, todo mundo dentro da sala pra ficar lá junto comigo. Pra, tipo, me acalmar, me dar aquela segurança. Aí eu entrei, deitei, né, naquela maca, gente, que maca gelada, que não tem nada, é só o negócio mesmo. Tipo um ferro, era aquilo. Olha que coisa horrível. Aí deitei. Eles me passaram lá pelaquela porta, que é, gente, que sensação horrível. Quando você entra ali, parece que tá entrando, sei lá, num frigobar, em algo assim, do tipo. Quando eu entrei lá, eu falei, Senhor, seja comigo, Senhor, seja comigo. Nisso, tô sentada lá na cama, na maca, e entra o anestesista. Nisso que entrou a anestesista, junto com ele entra já a equipe toda que vai fazer o meu parto. Todos os médicos do hospital estavam lá. O que era o responsável, né, pela equipe de enfermagem toda, tipo líder, né,
entrou também, foi todo mundo, gente, todo mundo tava no meu parto, todos os médicos, enfermeiros que tinha de plantão tava lá, o atendimento lá embaixo foi tipo encerrado pra todo mundo estar no meu parto. E aí a gente foi, aí o anestesista entrou, me explicou, né, falou lá comigo, só que tudo que ele falou entrou aqui e saiu aqui, porque eu não consegui ouvir nada. Eu não conseguia entender nada do que ele tava falando. E aí ele pegou e foi passar, né, o álcoolzinho aqui nas minhas costas. Gente, um negócio gelado. E inclusive eu falando, senti a dor aqui agora, que eu senti lá naquele momento. E ele passava assim, eu me esticava toda de tão gelado que tava. E aí ele deu uma anestesia. E a anestesia, ela pega muito rápido da cesariana. Só que a minha não pegou. A primeira, tipo, ele dá anestesia e espera uns 10 segundos e já bota a pessoa pra deitar pra poder começar a cesariana. Aí ele tá sentindo a perna formigar, tá sentindo a perna, eu falei, tô sentindo tudo, tô de boa, tô tranquila. Aí ele não pegou, vou ter que aplicar outra. Quando ele falou isso, aí mesmo, gente, que eu chorei. Aí mesmo que eu entrei em desespero, porque teve que aplicar duas. E se não pegasse duas, ia ter que aplicar a terceira. Se não pegasse a terceira, ia ter que aplicar a quarta. E eu falei, Senhor, seja comigo, Senhor, que essa anestesia pegue agora. E aí já entrou uma enfermeira pra poder me ajudar a ficar comigo, porque até então eu tava sozinha. Não tinha ninguém aqui junto comigo, era só eu e o anestesista, e o resto dos enfermeiros tava, tipo, pegando material, pegando as coisas. Aí veio uma enfermeira e foi comigo. Não lembro do rosto, não lembro de nada. Eu só sei que eu tava assim, que você tem que ficar nessa posição aqui, e a barriga aqui você tem que se curvar toda. Ela entrou, me acalmou, falou, calma, vai dar tudo certo. E aplicou a segunda anestesia. Nisso que aplicou a segunda, aí já foi muito rápido. Pegou rapidinho, já me jogaram, porque é jogar. Só que você não sente, né? Porque você tá com anestesia. Me botaram na cama e aí foi. Já abriram a barriga, aí já chamaram o pai, né? João Paulo. Entrou. Aí nisso que o João Paulo entrou, eu já tava, tipo, ele já tinha aberto, né, minha barriga pra poder tirar o Ravi. E aí eles me pegam e falavam assim, agora eu vou fazer uma forcinha, tá, mãe? Que eles forçam isso aqui, ó, essa parte aqui, pro bebê poder descer. Aí eles falaram, agora você vai sentir um incômodozinho, mas vai passar. Aí eu, tá bom, tipo, eu tava tranquilo. Aí deu o primeiro, aí eles pegaram, vou dar outro, tá, mãe? Eu falei, tá bom. Aí deram outro, aí o médico pegou e falou, o bebê não quer vir, o bebê não quer vir, o bebê não quer vir. Aí eu comecei a chorar de novo, de desespero. Eu olhava assim pro rosto de João Paulo e eu falava, e agora? E eu só chorava. Eu só chorava. Falava, Senhor, não faz isso comigo não. Eu orando, Senhor, não faz isso comigo não. Senhor, eu cheguei até aqui, pelo amor de Deus. Aí na quarta vez, eu acho que eles fizeram essa força, Ravi veio. Eles conseguiram, né, pegar a Ravi e tal. Aí nisso a Ravi nasceu. Eu fiquei desesperada, porque, tipo assim, sabe aquela sensação que toda mãe tem? Que o bebê nasce e eles já trazem pra vocês verem, né, pros pais verem. Eu não tive essa sensação com o Ravi. Tipo, o Ravi nasceu, eles pegaram o Ravi, foram examinar a Ravi, foram ver o coração, foram ver tudo de Ravi. E, tipo, a gente não viu o Ravi. E aí eu vi Ravi assim na hora que ele tava na balança pra poder ver o peso, né, que ele nasceu. E eu falei, João Paulo, vai lá ver como que ele é. Aí eu perguntei, vê se ele tem mão, vê se ele tem cabeça, vê se ele tem olho, vê se ele tem boca, vê se ele tem tudo. Vê pra ver se veio perfeito ou se veio, sei lá, com algum defeito, sabe? Aí João Paulo voltou chorando. Aí eu, Jesus, agora pronto. Aí João Paulo voltou, ele é perfeito. Aí minha filha, eu só chorava. E mesmo sem ouvir o Ravi, mesmo sem João Paulo trazer essa notícia que o Ravi era perfeito, ele é maravilhoso, eu só agradeci a Deus. Eu gritei tanto naquela sala, gente, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque foi tão difícil, gente. Foi muito difícil. Não só o parto, mas todo o processo antes de chegar no parto, sabe? E quem é mãe vai me entender. Essa emoção, sabe? De você ver o seu filho. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Depois que a Ravi já tava examinada, já tava com a roupinha. E aí a médica trouxe ele pra mim ter aquele primeiro contato.
pra me ter aquele primeiro tudo. E aí, voltando quando o Ravi nasceu, eu falei, moça, eu quero ver ele, porque eu quero tirar aquela foto. Aí ela, não, agora não, mãezinha. Agora a gente vai cuidar do Ravi. E aí, por conta desse motivo, né? Porque minha pressão tava muito alta, o coraçãozinho dele tava parando. E aí, por isso que eu não tive esse primeiro contato com o Ravi. Teve que primeiro ir pra examinar, pra depois eu ver o Ravi. E aí, depois do que Ravi nasceu, gente, foi muita emoção. Ravi é tipo tudo na nossa vida, é nossa alegria. Ravi deu outro significado para as nossas vidas e eu nem sei, gente, como seria a minha vida sem o Ravi. Ravi é um milagre, né? Como vocês podem contemplar aqui durante todo esse relato de parto, que não é só um relato de parto, é um testemunho vivo do Senhor. O Ravi E é isso, gente. Para vocês que vão ser mamães, para vocês que têm o desejo no coração de gerar, o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu achava que o Senhor ia fazer de uma forma e Ele fez completamente diferente. Para mim saber, para mim e minha família saber que Ele não perde o controle de nada. Quando eu vi aquela enfermeira naquele desespero, eu falei, cara, o Senhor perdeu o controle não tá mais na mão dele, o controle tá na mão desses médicos, porque pelo desespero da enfermeira, eu falei, cara, acabou pra mim. Só que quando o Ravi nasceu, eu entendi que nada sai do controle de Deus. E é isso, gente. Hoje o Ravizinho tá aí, vou deixar uma fotinha dele aí pra vocês. Um rapazinho, um homenzinho da mamãe, um bagunceiro, um levadinho da mamãe, cheio de saúde. Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscrevam no canal e me sigam lá no meu Instagram pra não perder nenhum vídeo. E eu tô com uma meta aqui de bater 200 inscritos, tá? Aqui no canal. Então, já se inscreve pra poder me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!